Graça e paz, irmãos e irmãs, povo de Deus abençoado. Quero falar com vocês hoje a respeito de um tema chamado cobertura espiritual. Você precisa saber o que a Bíblia diz sobre esse assunto e você precisa avançar nessas questões, porque a cobertura espiritual ela será fundamental para você avançar, romper em todas as áreas da sua vida. Dependendo de baixo de qual cobertura você está, isso vai determinar o seu avanço. Se você está debaixo de uma cobertura que vai te abençoar, que vai ministrar sobre você, que quer o seu melhor, que quer o seu crescimento espiritual, financeiro, quer que você seja próspero, então essas bênçãos cairão sobre você. Agora você pode estar debaixo de uma cobertura de pessoas que não quer que você avança ou que estão limitando o seu avanço, o seu crescimento. Amém? Veja bem, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32 diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Esta é a versão da palavra. Eu vou ler em outra versão aqui. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. O que nós vemos aqui? A cobertura espiritual de Jesus Cristo em ação. Antes de eu falar desse texto, quero lembrar para vocês que essa cobertura espiritual, ela existe na Bíblia. Porque quando você fala de cobertura espiritual, você também poderia estar falando numa linguagem mais comum, né, de discipulado, que é quando aquele mestre acompanha o seu discípulo, ensinando, ministrando sobre ele, mostrando o caminho. Você que já acompanhou um novo convertido na igreja, você sabe o que é ser discipulado ou discipular alguém. Então, quando eu me converti, eu tive um mestre, uma pessoa que me discipulou. Então, essa pessoa, ela vinha na minha casa, conversava comigo, ela trazia os estudos bíblicos, ela me acompanhava o tempo todo naquele crescimento, né? Até que eu cheguei a ser batizado. Mas a partir daí parou-se. Não existiu mais essa cobertura, esse contato. Qual é um dos grandes problemas da igreja? É que eles acham que a cobertura, essa cobertura espiritual, ela é unicamente para os novos convertidos, para pessoas que iniciaram na caminhada. E elas esquecem que a cobertura espiritual é algo para sempre. É algo perpétuo nesta vida, até que venhamos nos submeter totalmente a Jesus Cristo, diretamente a Ele na sua vinda. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos nos submeter a pessoas a qual Deus estabelece para nos abençoar, para nos fazer crescer. Por isso que eu disse que é importante você saber sobre ou debaixo de qual cobertura você está, qual é o seu líder, qual é o seu mestre, qual é o seu mentor, qual é a pessoa ou quais são os mentores que estão te influenciando, porque essas pessoas que estão formando você. A cobertura espiritual ela é fundamental para a sua formação da sua identidade cristã. Então, quando você vai na palavra de Deus,
Vou dar o exemplo do grande profeta do Antigo Testamento, grande profeta da nação de Israel, que é Moisés. Então Moisés foi um grande mentor. Ele foi uma grande cobertura espiritual para muitas pessoas. Então, de forma geral, Moisés era a cobertura espiritual da nação de Israel. Foi ele que foi chamado por Deus para poder tirar o povo do Egito. Era ele que foi lá diante de Faraó, era ele que estava fazendo os milagres, trouxe o povo do Egito até a terra de Canaã. Então você vê ele dando essa cobertura espiritual a toda a nação de Israel, mas você sabe que o alcance de uma cobertura espiritual abrangente, ela é difícil. É difícil uma pessoa acompanhar muitos. Então você lembra lá em Números, capítulo... eu esqueci agora, eu acho que não é o texto de Números, é outro texto. Mas tem um texto a qual Moisés, ele reparte, ele chama pessoas para poder ajudar ele, né? É aquele texto, aí esse texto está em Números, quando Deus retira do espírito de Moisés e coloca no 70, que o sogro dele, Jetro, havia dado aquela instrução para ele, olha, levar essa carga do povo sozinho é difícil para você, então você poderia dividir a tarefa. E aí vem Deus, tira do espírito de Moisés, faz aquela transferência, né, sobre a vida dos 70, mas o que Moisés, ele estava dando cobertura àqueles 70, mas ele não dava apenas aos 70. Você vê que Moisés, desde o início da caminhada dele, ele era a cobertura espiritual de Arão. E ele era a cobertura espiritual de algumas pessoas mais próximas dele, tipo os líderes das tribos de Israel. E ele foi cobertura espiritual de uma pessoa muito próxima a ele, que se tornou depois sucessor dele, que foi Josué. Você vê que Moisés retira o povo de Israel até Canaã, mas ele não entra em Canaã. Então Josué, agora, como sucessor de Moisés, ele leva o povo até Canaã. Ele entra, né, para fazer aquelas batalhas. E aí você vê as guerras que Josué enfrenta na cidade de Canaã para estabelecer o povo na terra. Mas Josué, ele estava debaixo da cobertura de Moisés. Não apenas Josué, cada um dos líderes das tribos estava debaixo da cobertura de Moisés. Você lembra daquela passagem que Moisés manda o povo espiar a terra, e 10 dos líderes fala que não deveria entrar por causa dos gigantes que tinham na terra, mas 2 líderes, que é Josué e Caleb, disse, vamos entrar, porque Deus nos deu como herança, mas eles acabaram vagando no deserto por causa da desobediência. Mas você vê que Moisés é a cobertura espiritual desse povo, e dependendo da sua submissão à cobertura, você avança ou não, percebe? Os 10 deveriam se submeter a Moisés, então eles não avançaram, eles pereceram. Quando você submete a cobertura, que é aquela pessoa que é seu mentor, é aquela que vai te dar a direção, então você pode avançar ou não avançar. Você pode avançar e receber a recompensa a qual Deus já determinou para você, ou você pode morrer no deserto, como aconteceu com os 10, que morreram no deserto junto com as suas famílias, e apenas, segundo a palavra de Deus, Josué e Caleb entraram na terra. E é claro, as pessoas da época que não eram consideradas adultas, né? Mas esses camaradas, eles submeteram totalmente à liderança de Moisés. Então você vê a importância da cobertura espiritual. Um outro exemplo de cobertura espiritual, você vê relacionado a Elias. Elias, ele dava cobertura espiritual não apenas para Eliseu, que foi o seu sucessor, mas ele também dava cobertura espiritual para os demais profetas. Não sei se você sabe, mas na época de Elias existiam várias escolas de profetas. Aqueles nomes que aparecem na Bíblia, como Gilgal, Betel, Jericó, são lugares onde são concentradas escolas de profetas. E Elias era o grande mentor dessas escolas de profetas. Você lembra que quando Elias foi ser tomado ao céu, existia Eliseu que estava acompanhando ele, mais 50 profetas. Está no texto da palavra. Esses camaradas estavam debaixo da cobertura espiritual de Elias. E Eliseu, especificamente, estava diretamente debaixo da cobertura de Elias. A Bíblia diz que Elias, ele era aquele que deitava água
aos pés de Eliseu, melhor dizendo, era aquele que deitava a água aos pés de Elias. Então ele era o auxiliador de Elias diretamente. Ele abençoava, ele servia, melhor dizendo, a Elias diretamente. Então ele foi o sucessor de Elias, porque ele se submeteu a Elias. Eliseu, quando submeteu a Elias, ele foi o sucessor de Elias, mas ele recebeu a cobertura espiritual. Percebe? A cobertura espiritual de Elias fez com que Eliseu avançasse, fez com que Eliseu progredisse, mas depende muito do discípulo, porque Eliseu, que recebeu a cobertura de Elias, agora ele também tinha algumas pessoas a qual ele dava cobertura espiritual. Uma delas era Geazi. Lembra o que aconteceu com Geazi? Por causa da ganância, da avareza, ele ficou leproso lá naquele episódio da lepra de Naamã, que pegou sobre ele por causa da avareza do coração. Então ele não estava submetendo a cobertura espiritual de Eliseu, porque se ele tivesse se submetido à cobertura espiritual de Eliseu, ele avançaria, ele poderia ser um grande profeta, assim como Eliseu foi, mas isso não aconteceu. Percebe? Na palavra de Deus existem essas coberturas espirituais. Não sei se você sabe, mas os reis têm cobertura espiritual. E as coberturas espirituais dos reis eram os profetas. Lembra de Saul? Quem era a cobertura espiritual de Saul? Samuel. Samuel era a cobertura espiritual de Saul e também foi a cobertura espiritual de Davi. Ele que dava direção, é ele que falava o que deveria ser feito, ele era o conselheiro, ele era o que guiava. Então, quando o rei desejava algo, ele logo perguntava para o profeta: o que devo fazer? Então o profeta dava a resposta, dava uma direção, percebe? E aí, nós estamos aqui no texto do Novo Testamento, onde Jesus, ele está falando, Satanás está tentando tirar você do propósito, mas eu estou orando por você, Pedro. Isto é, eu estou te dando essa cobertura, eu estou intercedendo por você para que você não venha desfalecer. Percebe? Olha só para você ver a importância da cobertura. Se a oração de Pedro era suficiente, então não teria motivo por que Jesus orar por ele. Se a oração de Pedro era suficientemente boa, efetiva, para que ele, Pedro, viesse vencer Satanás, então não teria motivos para Jesus orar por ele, interceder por ele. Mas por que Jesus ora por ele e intercede por ele? Porque Pedro, neste momento, Pedro precisa de uma direção, Pedro precisa de intercessão, Pedro precisa que alguém entre na batalha por ele, alguém entre nessa guerra por ele, porque naquele momento ele não tinha força suficiente para entrar nesta guerra. Ele não tinha recursos espirituais suficientes para entrar nessa guerra. Assim é o mundo ministerial, é o mundo espiritual. Porque eu tenho recursos espirituais até um determinado limite, mas chega um tempo que meus recursos acabam. Mas existe outro aí que está na minha frente, que tem mais recursos que eu, tem mais habilidades que eu, tem mais dons que eu. Então ele pode avançar mais do que eu. Então o que eu faço? Eu me submeto à cobertura dele, para que ele possa estar intercedendo pela minha vida, para que eu também venha avançar, porque sozinho eu não vou conseguir, ou eu vou conseguir até determinado limite. Então a cobertura espiritual é justamente para a intercessão sobre a sua vida, para que você possa avançar. E é isso que Jesus faz. Jesus ele fala: olha, eu estou suplicando por você, Pedro, eu estou intercedendo por você para que você não venha vacilar, não venha se afastar, mas para que você avance, para que você cresça, para que você venha progredir na carreira ministerial, venha progredir no chamado, melhor dizendo, ministerial, para que você venha progredir nesse chamado, na vocação ministerial, qual Deus estabeleceu para você. Então eu estou orando por você, intercedendo por você, pagando preço por você. Lembra de Jesus quando ele chama os três mais próximo, ele sobe o monte, enquanto os três dormem, ele intercede, e ele faz a pergunta: vocês não podem orar nem uma hora?
Percebe que nesse momento Jesus faz 3 vigílias de 1 hora cada. E ele nesse tempo todo está orando, vigiando, intercedendo, porque ele sabia que nem todos tinham o mesmo pique que ele. E ele precisava orar e interceder. Então você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. O apóstolo Paulo deu muita cobertura espiritual para muitas pessoas. O apóstolo Paulo era a cobertura espiritual de Timóteo, de Tito e de tantos outros que acompanhavam Paulo, como Lucas, que acompanhava Paulo, e outros que acompanhou Paulo, João Marcos, que acompanhou Paulo, vários discípulos que acompanhou Paulo. Então ele era a cobertura espiritual, porque ele estava dando direção, ele dava uma palavra para aquelas pessoas, ele recebia de Deus e ministrava a vida daquelas pessoas para que elas pudessem avançar. Então, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual para que você venha avançar, progredir no seu ministério. E você precisa avaliar quem será o seu mentor. Você não precisa ter um apenas, você pode ter vários, ou não é bom também ter muitos, mas você precisa ter cobertura espiritual. Se você está numa igreja, então você tem o pastor como a sua cobertura espiritual, mas você precisa de mais coberturas espirituais, não apenas o pastor, porque o pastor às vezes ele está dando cobertura para muita gente, então ele ora e intercede por muita gente, e tem pessoas que precisam de cobertura específicas para que o seu ministério venha avançar naquele chamado a qual você tem. Então você precisa de cobertura, você precisa de uma pessoa que esteja te dando direção. Então o que você vai fazer? Você vai orar e vai pedir direção a Deus. Por quê? Vai depender também, porque a sua cobertura espiritual, ela pode ser um limite para você. Isto é, se na sua igreja o seu pastor o seu pastor é a sua cobertura espiritual, e ele está aqui em cima e você está aqui embaixo, ele vai te deixar crescer, dependendo do coração do pastor, ele te deixa crescer só até aqui, porque ele está aqui, ele precisa estar acima. Então ele não libera você aqui para você expandir, dependendo do pastor, do coração do pastor. Então você precisa saber debaixo de qual cobertura você está, porque o líder de verdade, o mentor de verdade, ele não quer que você esteja abaixo dele, pelo contrário, ele quer que você venha passar ele. Lembra de Eliseu, mais uma vez, quando Eliseu fala, eu quero porção dobrada do teu espírito, Elias. O que Elias diz? Ele não falou assim, não, você não vai ter, porque você não pode ser maior do que eu. Ele falou, não, se você me vir, eu vou te dar esse aqui, esse desafio. Se você cumprir esse desafio, você vai receber. Ele sabia que Eliseu poderia fazer coisas maiores do que ele. É isso que a palavra diz. Lembra de Jesus? O que ele diz? Se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço, vão fazer maiores ainda. Então o próprio Jesus, que é a nossa cobertura espiritual por excelência, porque as pessoas elas têm aquela visão errada. Não, mas eu estou debaixo da cobertura espiritual de Jesus e não preciso de homens. Então você não precisa de homens, né? Você não precisa de pessoas. As pessoas elas entendem errado. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pastores, nós precisamos de mestres, nós precisamos de evangelistas, a igreja precisa de profetas, a igreja precisa de apóstolos, a igreja precisa dos ministérios, a igreja precisa de pessoas, porque este mundo, Deus faz as coisas através de pessoas. Deus não faz as coisas ele descendo do céu e fazendo. Ele usa pessoas ou usa seus ministros, que são seus anjos, que vêm para executar a sua vontade. Então, essa conversa, que eu não preciso de cobertura espiritual, que Deus é a minha cobertura espiritual, é conversa fiada, porque o dia que você precisar de uma ajuda, você pede ajuda à pessoa. Agora, a cobertura espiritual, você fala que é só Deus. Então você precisa entender que nós precisamos estar debaixo de cobertura espiritual. E a sua cobertura espiritual não pode limitar você, senão você não avança, não cresce. A visão da sua cobertura espiritual que está aqui tem que ser a seguinte: o meu filho que está aqui embaixo, o discípulo que está aqui embaixo, ele vai ser melhor do que eu, ele vai crescer, vai se tornar igual a mim e vai ser 2 vezes mais do que eu. 3 vezes mais do que eu. Essa é a visão de um mestre de verdade. Essa é a visão de um mentor de verdade. Essa é a visão de uma pessoa que tem os olhos no reino de Deus.
Então ela olha para você e quer que você cresça. Ela não quer que você fique parado, estagnado. Ela quer que você avance. E na verdade ela deseja que você seja melhor do que ela. Se ela opera em um dom, ela quer que você opere em dois. Se ela opera em dois dons, ela quer que você opere em três. Se ela tem um ministério, ela quer que você tenha dois, três. Porque a cobertura espiritual é assim. Ela quer que você sempre seja o dobro dela, quer a unção dobrada. Não é? Que Elias é o nosso representante nesse sentido da unção dobrada. E Jesus Cristo, quando ele diz que você vai fazer obras maiores do que ele fez. E quem está falando aqui é Jesus, não são homens que estão falando aqui. Não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é nenhum homem, nenhum apóstolo homem. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que veio em carne. É ele que está falando que você vai fazer obras maiores do que ele fez. Percebe? Essa tem que ser a visão da cobertura espiritual. E você precisa de alguém intercedendo por você, para que você possa avançar. Você não pode apenas pensar que essa pessoa que vai te acompanhar, que seria o seu mentor, seu discipulador, ela já me acompanhou quando eu era novo convertido, não preciso mais. Você precisa. Porque ela tem conhecimento para te passar, ela tem dons para transferir, ela tem habilidades para te ensinar, ela vai te treinar, ela vai te mostrar o caminho que você não sabe. Você chega até um determinado limite, ela consegue avançar mais. E quando você estiver debaixo de uma cobertura espiritual e você avançar e passar essa cobertura espiritual que você avançou, agora você vai se submeter a outra cobertura espiritual. Até que, se for o caso, Deus falar com você, você não precisa mais submeter a cobertura espiritual de ninguém, mas aí também você vai começar a dar cobertura espiritual para outras pessoas. Então primeiro você submete como discípulo até se tornar um mestre. E aí você passa e depois você começa a ser cobertura espiritual na vida das pessoas. Para que pessoas também venham avançar. E você precisa ter o mesmo princípio de Jesus Cristo. Que as pessoas a qual você vai ser mentor, a qual você vai ser cobertura espiritual, vão fazer obras maiores do que você fez. Amém? Que nós venhamos orar por isso. Que você venha orar por isso. Peça direção ao Senhor daquilo que eu estou falando. Existem muitos exemplos na Bíblia sobre isso. O que acontece é que isso está escondido. E na igreja você não vê isso falar. Então você precisa ler a palavra e buscar o que a palavra diz. O que a palavra diz. Eu não estou falando nada do que a palavra não diz. Estou falando do que a palavra diz. Jesus foi cobertura espiritual dos 12. E Jesus quis o avanço dos 12. Então Jesus intercedia, orava. Enquanto os 12 estavam dormindo, Jesus estava no monte orando. Jesus ele ensinou eles. Jesus operava nos dons e ensinava. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Ele não fazia milagres sozinho. Ele chamava. Vem cá Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos. Nós vamos fazer assim. Pega lá um pão, pega um peixe. Vai acontecer dessa forma. Então ele ensinava. Ele era o mentor. Ele era a cobertura espiritual dos 12. Mas depois também ele ensinou para que vocês também viessem fazer discípulo. E fazer discípulo é justamente isso. Ser cobertura espiritual de pessoas. Para que pessoas venham avançar e crescer nos ministérios e nos dons espirituais. Por isso, você precisa estar submetido a uma cobertura espiritual, não apenas uma, mas a várias, se for necessário. E você precisa avaliar a qual cobertura espiritual você vai submeter e se você já tem uma bagagem, se você já tem um conhecimento, dons, se você já tem uma caminhada com Deus, você também vai dar cobertura espiritual para as pessoas. Amém? Ore, peça direção a Deus e Deus vai te mostrar o que você deve fazer correlacionado a isso. Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa guiar os seus passos, possa preparar pessoas para ser cobertura espiritual sua, para que você possa avançar. Nosso objetivo é que você avance, cresça. Eu quero que você seja melhor do que eu, quero que você cresça e avance muito além daquilo do que eu estou avançando e estou chegando. Então, nosso objetivo é isso, que você possa crescer. Outros momentos nós vamos continuar falando sobre esse assunto e o que está ligado à cobertura espiritual, os princípios que regem essa cobertura espiritual entre mestre e discípulo. Isso que está na palavra, nada está escondido, está tudo na palavra, você vai encontrar na Bíblia. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.